Olá pessoal do Universo da Arquitetura, sou a Chayane Rodrigues, estamos aqui apresentando um programa diferente sobre o Dia das Mães. Hoje iremos conversar sobre decorações de mesa de jantar. Estou aqui com duas arquitetas, a Bianca e a Tatiane. Elas vão falar um pouquinho pra gente sobre isso. Tudo bem, eu sou Bianca, sou arquiteta. Eu trabalho na área de arquitetura voltada para consultoria de interiores e arquitetura de interiores também. Eu sou Tatiane, sou arquiteta. Eu trabalho com arquitetura residencial, comercial e também com consultorias. E o que vocês vão dar, agora que vem o Dia das Mães, né, dicas sobre a decoração de mesa, as louças que pode ser composta para a mesa de jantar, também os ambientes de cristaleira numa cozinha. O que vocês abordam sobre isso, pessoal? Então, hoje a gente tem muito na arquitetura a cristaleira, né? Tá bem alta, não só na cozinha, mas na sala de jantar, e pelos ambientes serem integrados, a cozinha acaba fazendo parte da sala. Então, a cristaleira é um elemento de decoração que está sendo muito utilizado, né? E principalmente as mães, as vós, elas têm aquelas louças guardadas, né? Que elas gostam de colocar à mesa, aquele jogo completo todo que elas só usam em datas comemorativas, né? E como a data do Dia das Mães é uma data muito especial, a gente quer relembrar essas louças que elas têm, colocando a mesa posta, né? Mostrando um pouquinho de como que é essa mesa posta, o carinho que tem na decoração da mesa posta para receber as pessoas, a família, né? Todo esse jantar, toda a comemoração. Porque hoje a mesa, ela representa muito a união da família, muita união com a mãe. Então ela tem que ter um carinho todo especial com a decoração, né? E hoje aqui a gente pode observar um pouquinho que é uma louça de antiquário, né? A gente está aqui no Vecchio Design, que são louças mais antigas, mas elas fazem totalmente uma composição muito contemporânea, porque não só moderna, mas essas louças elas compõem toda uma decoração no moderno, a gente mistura um pouquinho dos estilos e fica muito charmoso, né? Então essa mesa aqui, ela traz um pouquinho dessa cor mais rosada, mais do branquinho. O rosa remete muito ao amor, ao carinho. Então a gente tem uma série de elementos aqui da decoração que remetem muito a essa data comemorativa. Como a Tatiane falou, a cristaleira ela está bem evidente, só que na verdade ela sempre esteve bem evidente. Desde a casa da avó, da mãe, ela sempre esteve presente. O que aconteceu é que ela foi se adaptando com os materiais, ela foi se atualizando, às vezes uma iluminação, ou ela toda de vidro, então ela foi se moldando com o que a gente foi tendo de material novo. E independente da cristaleira que for, qualquer louça bem elaborada, bonita ali dentro, vai compor. E uma iluminação também, hoje que a gente se usa bastante na cristaleira, ela evidencia aquele móvel dentro do ambiente, então ela engrandece. Então, quando tu coloca uma louça bonita, elaborada ali dentro, valoriza muito mais o teu ambiente, se torna mais agradável. Assim como é a mesa posta, né? Quando tu vai fazer um almoço, uma janta, um café, as pessoas se reúnem na mesa. Então, tu receber as pessoas com uma louça bonita, uma louça elaborada, traz uma outra sensação, um outro sentimento para aquele momento ali, envolve as pessoas. Então, Bianca, por que existe 3 taças na mesa? Essa mesa composta, 3 taças, os talheres, o tipo de guardanapo, porque é posto dessa forma. Tu tem como tá expondo isso para as pessoas que estão em casa entenderem por que tem que ser colocado dessa forma? Aqui a gente está com uma mesa preparada. A gente tem 2 opções, ou a gente usa a toalha, ou a gente usa o apoio de prato, que eles colocam embaixo do prato. Aqui a gente está usando a toalha e é uma refeição simples, um prato só, não tem sobremesa, não tem mais a sopa. A nossa mesa aqui hoje, a gente está usando essa toalha toda elaborada. A gente poderia também usar o supply embaixo do prato. Hoje a gente optou por uma decoração de jantar. A gente tem o prato e o prato de sobremesa, e das taças, essa daqui seria a taça de água, a taça de vinho tinto, a taça de vinho branco e de sobremesa. E ainda teria uma 4ª opção, que seria a taça de espumante. Aqui na mesa a gente tem uma composição com guardanapo, com porta-guardanapo, que é o anel de guardanapo, né, que a gente chama.
A gente pode usar vários tipos de guardanapo, com várias dobraduras, a gente pode colocar ele dobradinho, sem um anel. O mais comum, né, que a gente tem é usar o guardanapo de papel, mas para uma mesa posta mais elaborada, a gente opta pelo guardanapo de pano mesmo, né, que também pode ser usado de vários tecidos. Esse aqui até ele é bordadinho, tem alguns que são lisos, tudo vai depender do gosto de quem vai montar a mesa. Essa disposição aqui que a gente tem dos talheres, ela vai depender muito da refeição que vai ser oferecida, né? Então, às vezes você vai servir peixe, vai ter uma faca a mais. Se você vai servir sobremesa, já tem a colher ali. Se não tiver sobremesa, não vai ter. Então, tudo isso vai depender muito de qual a refeição que vai ser servida aqui. Então, a pessoa ela vai montar a mesa, ela vai ter que saber já previamente o que ela vai servir para poder montar. Porque muitas vezes você pode montar e acabar não tendo um tipo de refeição adequado para aquela mesa e acabar ficando louças a mais que não vão ter serventia nenhuma depois, né? E outra perguntinha para vocês. Vocês têm cristaleiras assim abertas também ou são tudo fechadas? Agora as pessoas estão optando por um estilo mais clássico misturado com moderno, misturado com aramado. Como é que funciona isso, assim? Porque o pessoal está em casa também estarem vendo isso, porque às vezes, né, no ambiente fechado você não consegue direito ver as taças que estão lá dentro, até a bombonière, que é aqueles negócios, né, que coloca os bombons lá dentro e tal, os doces, e para explicar para eles como é que poderia ser feito de uma forma diferente, abordando sala com conceito cozinha, e isso ficar numa forma clássica, moderna. Na verdade, a cristaleira, ela vai compor o ambiente, então vai do gosto realmente do cliente. Não tem uma regra assim básica para como vou montar uma cristaleira. Ela pode ter porta como ela não pode ter, ela pode ser toda de vidro também como ela não pode ser só um lado, só uma parte. Às vezes a porta de vidro é bom por própria questão de limpeza, porque muita poeira, um ambiente com muita poeira, uma coisa, a porta ela vai proteger a louça que está ali. E questão de material também, pode ser tanto de vidro quanto ela pode ter elementos com ferro e a própria MDF também. E aí a gente tem as mais clean, né? E tem as mais elaboradas, que são o estilo mais clássico, que elas têm um pouco mais de ornamento, tanto nas portas, nos detalhes da madeira, né? A gente tem estilos também de cristaleiras com bar, onde a gente coloca tanto as taças quanto as bebidas, né? Colocar ali um balcãozinho com uma bandeja que a gente pode elaborar ali e servir também ali na cristaleira. Como também tem até cristaleiras que são praticamente closets de cristaleiras, que é como se fosse uma salinha que você coloca toda a tua louça ali. Então depende mesmo do gosto do cliente, de como que ele vai compor o ambiente. E no caso assim, porque tem cafeterias que vários arquitetos já comentaram comigo, na Europa, vamos supor, que lá nas cafeterias as xícaras, as coisas são muito diferentes que a gente vê aqui no Brasil, né? Então, como é que vocês têm um conhecimento para passar para o pessoal? Como é que é feito isso? Já entra, escolhe o seu tipo de xícara para tomar o seu café. Em algumas cafeterias lá funciona dessa forma. O que poderia trazer também para dentro da sua casa o estilo também mesa composta para a área de café? A gente tem a mesa também composta para café, que ela é composta pelo prato de lanche, o pires, a xícara, mas não tem taças e não tem pratos grandes, né? Ela vai ter as louças para servir algum salgado, algum doce, então tudo vai depender daquilo que a pessoa vai servir. Pode ser composto também por xícaras variadas, você pode colocar um pires de um jogo, uma xícara de outro jogo e fazer toda uma composição diferente. Às vezes você quer fazer uma composição mais colorida, você usa uma xícara amarela com pires azul, um pratinho branco, então você consegue colocar mais cores ali, tudo vai do gosto da pessoa também, o que a pessoa quer transmitir com aquilo. Um jantar para as mães, por exemplo, que nem a gente fez aqui, ele é mais amor, ele é mais delicado, toda essa questão da mulher. Agora você vai fazer, por exemplo, um almoço de aniversário pro marido, por exemplo. A gente pode muito bem fazer uma composição de pratos que tenham as cores do time de futebol que ele torce. Então você já traz essa composição mais temática para uma pessoa diferente. Então tem toda essa relação ali, você pode ter vários jogos de prato, mas não necessariamente usar apenas um jogo para uma refeição. Você pode compor ali e misturar. Que nem as datas comemorativas, né, Bianca? Que Dia dos Namorados, Dia das Mães, agora que a gente está
Mas assim, também tem as outras datas comemorativas, como Natal, como Páscoa. O que poderia ser utilizado, assim, que tu vê? Então, não só em datas comemorativas, qualquer reunião de amigos, família, a gente consegue fazer uma mesa bem elaborada, né? Pode ser um café entre amigas, pode ser uma reunião de alguma empresa, alguma coisa assim. E que, como eu falei antes, ela já dá um clima diferente para o ambiente. É diferente de tu chegar, agora vamos servir os pratos da janta. Aí vem só os pratos da janta. Agora vem os pratinhos de sobremesa. Não, a gente já sabe que aqui a gente vai ter a janta, a gente já sabe que vai ter a sobremesa e o que vai ser servido na mesa. Então a gente já está meio preparado para aquela ocasião. Porque geralmente no Dia dos Namorados eles colocam a mesa só para o casal, né? Daí faz alguma coisa no vermelho, alguma coisa diferente, assim. Vocês já arrumaram um tipo de mesa assim? Já elaboraram essas coisas? Porque hoje em dia eu acho que as pessoas nem têm esse conceito, mas tem outros casais que têm, né? De fazer isso em casa, de estar fazendo um clima mais romântico, né? Para passar pro pessoal em casa também, né? Quem tem casa, quem tem seus namorados e tal, para estar fazendo isso também, para estar unindo, né? Eu digo que unindo o casal, né? Sim, eu acho que as pessoas estão resgatando muito essa essência de ter uma mesa realmente bonita para receber as pessoas e para comemorar alguma data especial. No Dia dos Namorados, tu ter uma mesa ali para servir, de repente uma vela decorativa e ter as taças também para já ter um clima diferente, né? Já dar aquele clima diferente na janta ou numa comemoração. Porque eu vejo também que as pessoas também têm que combinar, né? Não sei, os arquitetos, a maioria falam que tem que combinar as louças, né? Eu vou comprar uma louça que vai combinar com o meu ambiente, com meus talheres, né? O que vocês falam para as pessoas sobre isso? Sobre a combinação de louça com talheres, com copos, com xícaras, para dentro da sua casa, para não ter aquele monte de coisas diferentes que sejam de composições diferentes. Uma é mais moderno, o outro mais clássico. O que vocês passam isso para os telespectadores? Vai muito também do gosto do cliente, né? Não adianta eu ter uma peça clássica se não é o meu estilo, se eu não vou oferecer aquilo ali para os meus convidados. Então, realmente, assim, a gente vai ter uma cristaleira, a gente vai botar ali as louças que a gente vai, quando vir alguém, tá ali na mão, a pessoa já sabe, assim, eu preciso de uma taça para tomar um vinho, então já tá ali disposta para a pessoa se precisar pegar ali na cristaleira, alguma coisa assim. Exatamente. Muitas vezes a gente compra um jogo de louça e a gente acaba usando apenas nessas ocasiões especiais. O ideal seria que, se você tem uma cristaleira que é próxima da sala de jantar e você tem um jogo de louça, que você utilize esse jogo de louça todos os dias. Então vai muito do estilo da pessoa também. Se ela é uma pessoa que tem um estilo mais clássico, uma louça mais elaborada, ok, ela vai usar todos os dias. Mas se for uma pessoa que tem um estilo mais moderno, mais clean, ela vai preferir uma louça com menos adorno, uma louça mais branca. E isso é a louça que ela vai usar. Menos adereços, isso, assim, exatamente. E nada impede da pessoa fazer uma mesa bem posta com uma peça mais simples, não necessariamente tão elaborada. Com peças brancas também fica muito bonito. Ela pode botar um detalhe de cor, talvez numa taça, ou um vasinho com um adorno para compor essa mesa e deixar ela mais elaborada. E assim, vamos supor, eu vejo que várias pessoas tomam bebida alcoólica, assim, tipo cerveja. Tem algum tipo de copo para cerveja? Algum tipo de taça? Alguma coisa que seja moderna também para estar em casa? Ou, né? Vamos tomar em qualquer copo? Como é que funciona assim, nesse processo? Porque às vezes está lá com, vou chamar um pessoal, uns amigos, um churrasco, eu vou servir a cerveja onde? Em qualquer tipo de copo? Não, é um copo específico. Porque tem gente que gosta de fazer o diferente, né? Então, o que vocês dão dicas para isso? Assim? Tem taças, sim, que são para cerveja, especiais para cerveja, né? Aí vai do gosto da pessoa também. Se ela tem uma louça mais elaborada, ela pode usar aquela taça, mas se ela não tiver uma louça tão elaborada, pode ser o copo tradicional mesmo. O transparente ali. Tem muita gente que compra aquela já com a logo da cerveja, né? Ou com time de futebol. Exatamente. Né? Então acho que essa deixa mais para o churrasco, mais para descontrair, e para a mesa coloca um copo mais transparente ali para compor com a mesa, ou uma taça específica para cerveja. Aqui a gente tem 2 exemplos de taças de vinho, por exemplo. Mas quem gosta realmente de cerveja,
se for analisar bem, tem cervejas, por exemplo, até num bar, quando tu vai tomar, dependendo do tipo da cerveja, ela já vem num copo diferente para dar uma sensação pro cliente que está tomando. Não é sempre servido na mesma taça. Porque também tem os vinhos, né, que é servido naquelas taças. Tem umas taças que são maiores, outras mais finas. Então é para cada tipo de vinho que utiliza esse tipo de taça. Tem a taça do champanhe. O que vocês podem falar sobre isso, assim, então, para quem toma vinho também? Aqui a gente tem 2 exemplos de taças de vinho. Essa aqui, que é uma menorzinha, ela é para vinho branco. E essa maior é para vinho tinto. Ela tem um design diferente das taças tradicionais. Não tem problema servir nessas taças aqui. Algumas taças, elas têm um design específico para quem degusta, né? Para quem tem a degustação. Mas para um jantar, assim, em casa, que você vai abrir um vinho ali que não tem o hábito de degustar, você pode servir nessa taça tranquilo. Mas se for para degustação, para uma pessoa que já é mais especialista, aí tem a taça especial que tem aquele design próprio para degustação. E aqui a gente também está no antiquário, né? Então essas louças, elas são mais antigas. Não necessariamente, não quer dizer que eu não vou poder usar, que eu não vou poder comprar. É lindo, compõe a mesa também. Mas hoje a gente já tem outras opções de taças, aquelas mais arredondadas, que também é uma possibilidade de compor uma mesa. E poderia misturar, tipo, umas taças mais antigas com umas taças mais modernas para fazer um ambiente diferenciado, assim, moderno com clássico? Inclusive aqui a gente tem dois tipos, né? Essa aqui mais alta é para água. E essas aqui são para vinho. Então são 2 taças bem diferentes uma da outra, que não tem nada a ver o design com uma com a outra, e ela combina super bem. Então a gente pode usar sim diferentes tipos de taça. Não, agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com bate-papo com as meninas. Estamos de volta agora com bate-papo com as meninas aqui e vamos falar um pouquinho sobre a mesa posta também para as classes sociais, assim, a classe A, a classe B, C, qualquer tipo de classe. Como é que eles poderiam resgatar as coisas que tem em casa, que ganhou da avó, que ganhou da tia, que poderia trazer para o lado também agora da modernidade, né? Misturar um pouco isso. Vocês poderiam estar falando para o pessoal que está em casa sobre esse assunto? A gente fala muito assim da mesa posta e vê o jogo inteiro todo igualzinho, todo igual, todo no mesmo conjunto. Tem pessoas que não têm um conjunto completo assim em casa, né? Ganhou uma xícara aqui, ganhou uma xícara lá, uma caneca. Não tem problema nenhum você fazer uma mesa posta servindo para uma pessoa um prato, para outra pessoa outro tipo de prato, um tipo de xícara. Porque o que importa mesmo é o carinho e aquela organização que você vai fazer ali, né? Você vai receber 4 pessoas, você vai colocar 4 pratos. Não necessariamente precisam ser 4 pratos iguais. Você pode fazer uma composição, fazer um estilo eclético, que a gente chama, que são vários estilos junto, né? Pegar uma xícara um pouquinho mais antiga, até porque, por exemplo, eu gosto de um tipo de xícara. A Bianca talvez goste de outro tipo de xícara. Por que não fazer uma mesa posta com a xícara que cada uma gosta? Né? Então a gente pode fazer sim uma composição mais simples, com peças de vários jogos, né? Que acabou sobrando, acabou ficando, quebrou uma, quebrou outra, mas a gente compõe também. Fazer uma composição. Faz também, e fica super alegre, você recebe bem e fica bonito também. O que importa é as pessoas estarem juntas, exatamente. Né? O que importa é essa união toda, a conversa que você vai ter ali com as pessoas. A mesa posta, ela também remete muito à lembrança, né? Porque, por exemplo, eu ganhei uma peça da minha avó e eu não sei para que eu vou usar, porque não combina com nada que eu tenho. Mas por que não servir, botar ela numa mesa com uma comida, ou um prato, ou uma taça que tu ganhou também da tua avó? Se a minha mãe tem um armário cheio de louças, mãe, por que tu não usa? Porque não combina, mas por que não?
colocar, usar, ganhei da minha avó, por exemplo, um de sopa. Por que eu não posso servir aquele ali para as pessoas e cada vez que eu olhar, eu me remeter àquilo ali, eu receber meus pais da minha casa e olhar, poxa, isso aqui era da minha mãe. Então tem essa história que envolve também esse sentimento por trás. E também assim, falar um pouco assim da mesa de café, antigamente se reunia as pessoas para tomar um chá, né? E a gente podia estar passando para as pessoas que estão em casa, a pandemia afastou todo mundo. Hoje em dia ninguém pode tomar um chá junto, não pode fazer as coisas junto. Como é que poderia ser feito isso de forma, usar a tecnologia ao favor e fazer isso de forma diferenciada? O que vocês podem passar para o pessoal? Então, uma composição, cada um na sua casa, uma chamada de vídeo, cada um fizer uma mesa posta e compor aquele ambiente, independente de onde você estiver, se está longe, está perto, de sentarem na mesa, mesmo que seja de forma digital, online, digital, e poder fazer uma janta junto, porque na verdade até antes da pandemia as pessoas não estavam parando muito para fazer isso, né? Isso. E hoje realmente tu está começando a observar o que eu posso fazer dentro da minha casa, como é que eu posso desfrutar a minha casa. Antes eu ia num restaurante, hoje eu trago o restaurante para minha casa. Então eu tenho que me servir daquilo ali. Era muito fácil chegar no restaurante e já estar ali tudo posto, tudo pronto para te jantar ou fazer uma refeição. E agora não, agora tu tem todo esse cuidado dentro da tua casa. E aí tu faz uma chamada online, então tu vai querer ter o teu ambiente bonito, agradável, para quem está do outro lado ver que não, se ela se preparou realmente para aquilo ali, a emoção que tem por trás daquilo, né? Se sentir junto. E hoje em dia as famílias assim não estão mais se reunindo, eu vejo assim que um come no sofá, o outro come na cozinha, os filhos não querem sentar na mesa com os pais para comer. Antigamente todos tinham que sentar na mesa para fazer refeição, aquela mesa simples, mas bem posta, que os pais colocavam, os avós, tios, antigamente era assim, né? Tanto que a gente herdou dos nossos pais esse sistema e eu acho muito legal, né? Mas tem gente que não funciona assim. O que vocês passam para as pessoas assim de meio para poder continuar nisso, nessa cultura, assim, que as pessoas não estão tendo muito essa cultura, né? Eu acho que essa questão da atenção para essa refeição, né? A gente está num momento, antes um pouco da pandemia, que todo mundo estava na correria, o pai almoçando fora, a mãe almoçando fora, acaba as crianças ficando sozinhas em casa, então não tinha essa cultura, né? E hoje eu acho que com a pandemia todo mundo mais reunido, todo mundo mais junto ali de casa, eles começaram a ter essa refeição junto, e eu acho que essa questão de atenção, de você montar a mesa, já é algo que já é chamativa para as pessoas. Quando você monta a mesa, quando você faz essa composição, já é o convite para que as pessoas façam essa refeição todo mundo junto, né? Então eu acho que fazendo já essa composição, você organizando, tendo esse carinho e convidando as pessoas que estão ali na sua própria residência para fazer essa refeição e todo mundo chegando e olhando aquela mesa, eu acho que vai dar aquela sensação, né, de aconchego. Convite, né? Você se sente convidada a sentar numa mesa. Vamos todo mundo desfrutar dessa refeição. Não botar panela, bota numa travessa, numa coisa diferente. Então, aquilo ali já vê que a pessoa se importou em realmente arrumar aquela mesa para ter um momento de família, né? E fazer também até as crianças participar, a família, com esse momento assim em família, né? Que é um momento em família, né? E trazer, resgatar que até os jovens não estão mais preocupados com isso, né? Com ter família, construir família, fazer uma mesa bonita. Ninguém está preocupado com isso. Eles querem agora coisas diferentes, né? Então passar que antigamente foi assim e hoje em dia ser assim também é resgatar isso de união, de família, de amor, de afeto, né? Até para a questão assim de, às vezes você pede uma comida em casa ou você vai fazer um hot dog em casa, por exemplo. Coloca cada ingrediente numa travessinha bonita, compõe ali a mesa, coloca um prato simples ali. Todo mundo vai sentar, todo mundo vai comer ali, vai desfrutar daquela refeição. Por mais que não seja um jantar elaborado, é uma refeição mais rápida, mas está tudo arrumadinho, está tudo composto ali, né? Todo mundo vai olhar e vai querer realmente comer o alimento que está ali. É uma forma, até, como a Tati falou do hot dog, faz uma refeição que a família gosta de comer junto. Que realmente a pessoa olha e diz, nossa, que vontade de comer isso aqui. E aí sim, hot dog, cada um vai montar o seu. Então tem que estar na mesa, vai ver o que mais agrada, o que mais quer comer daquela parte ali. Então acaba sendo uma coisa mais descontraída. Interativa, né? É isso.
Fica uma coisa assim, porque até, como a gente estava comentando aqui, tanto a classe alta quanto a classe mais baixa vai conseguir compor essa mesa, porque aí tu coloca recipientes que combina para botar a batata palha, para botar o milho, vamos supor, que tem gente que gosta, e assim por diante, para ficar uma mesa organizada que possa fazer o diferente, né? E sai um pouco do simples, né? Por mais que tu não tenha a louça mais elaborada, mas o fato de botar a louça, dispor os talheres, botar uns recipientes diferenciados, dá uma leveza, assim, um aconchego na própria mesa, assim, uma receptividade, né? Eu concordo, assim. Eu queria também ver com vocês, assim, em questão do chá mesmo. Hoje em dia as pessoas não estão mais tomando. Antigamente era, vou lá para casa da minha avó tomar um chá, né? Que eles comentavam, tem aquelas chaleiras e vai, bota a mesa do chá, o bolo e tal. E hoje em dia não se vê, não se fala mais isso. O que vocês têm clientes que já pegaram a consultoria com vocês sobre isso? O que vocês têm a dizer para as pessoas que estão em casa? Eu acho que é mais questão de hábito mesmo, de você dispor um horário para aquela refeição, para o chá, né? Eu particularmente, eu tenho o meu horário do café da tarde, que é às 4h30, eu monto a minha mesa no meu café com as coisas que eu vou comer. E por questão de hábito mesmo, porque eu estou em casa. Se eu não estivesse trabalhando em casa, eu trabalho em home office. Se eu trabalhasse fora, talvez eu não teria, né? Quem tem contato com avós, quem tem contato com os tios, que estão em casa também, tem esse horário da refeição, dependendo da região. No Rio Grande do Sul tem o horário do chimarrão. Então eu acho que é uma questão assim que a gente precisa resgatar. Assim, com a mesa posta, você coloca uma mesa posta para o chá, convida o pessoal, convida as pessoas, os amigos, o pessoal do trabalho. É uma questão de você querer fazer esse horário do chá, né? A gente tem que resgatar essa questão, porque hoje a gente sai do almoço e vai direto para janta praticamente, porque a gente está tão atordoado de trabalho, tão na correria, que a gente não tem aquela pausa no meio da tarde para fazer essa refeição. E eu acho que a gente precisa resgatar isso. Porque agora com a pandemia está todo mundo afastado, né, gente? E a gente tem que ver que isso aí chamaria as pessoas depois, porque daqui a pouco acaba a pandemia, tá todo mundo, né, cada um na sua casa, cada um resgatar o negócio de estar junto, né? A pandemia, ela veio mais por esse lado também, porque as pessoas elas não paravam dentro de casa durante o dia. Elas almoçavam, nem às vezes almoço, às vezes era um café da manhã e a principal é a janta. Então, para eles a refeição é mais importante, almoço e janta. O café, às vezes tu tá lá na mesa de trabalho, tava no escritório ou numa reunião, e ali tu parava um momento, tomava o teu café e continuava. E hoje não, hoje eu tô em casa. Deu 4 horas, por que eu não posso parar? Fazer meus 15 minutos realmente numa mesa, tomar o meu café, preparar tudo ali, a comida. Então é diferente. Eu sinto muito isso quando eu vou pra minha avó. A minha avó, assim, era uma pessoa que sempre que a gente ia lá no final de semana, ela tinha café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Tu poderia não estar nem com fome, mas o café da tarde tá ali, tá tudo exposto para as pessoas sentarem, às vezes só sentado para conversar, ou tomar um café, tomar um chá, não precisava nem comer, mas a mesa estava ali convidativa para todos sentarem ao redor dela e socializar. Como a gente falta pouco tempo pro Dia das Mães, que dica vocês dão assim para quem está em casa, de repente presentear sua mãe, né? Ou então, porque na pandemia tá cada um na sua casa, né? Os filhos não podem visitar as mães, né? Mas assim, de repente dar um presente, relembrar a história dela, como é que era, de repente resgatar isso para dentro da casa dela, né? E porque agora é Dia das Mães, é uma lembrança, né? Porque às vezes não querem nem o presente, mas a presença de estar ali mesmo, eu digo, via online, né? Mas é uma forma de demonstrar isso, eu acho, né? Esse carinho. O que vocês... Eu acho que se tratando de mesa posta, a gente falando nesse assunto, por exemplo, a minha mãe adora fazer bolo. Então, se eu fosse dar algo para ela relacionado à mesa posta, que ela pudesse colocar na mesa posta, seria uma boleira. Pratinhos de sobremesa para ela servir o bolo. Eu acho que nessa questão a gente tem que resgatar um pouquinho do que a nossa mãe gosta, do que elas gostam, né? Pra gente poder presentear elas acertando no presente, né? Que faça com que elas realmente gostem daquele presente e que faça sentido para elas. Que valorize também o trabalho delas, porque
Quando elas cozinham, é um cuidado que elas têm, né? Cozinhar é uma forma de amor que elas têm. E quando elas arrumam a mesa, assim, que elas colocam a mesa, é o carinho delas que a gente está recebendo. Então eu acho que a forma da gente retribuir isso é prestando atenção no que ela gosta, do que ela vai gostar, no que ela vai se sentir abraçada, assim, recebendo. Porque antigamente, né, Bianca, as mães ficavam em casa, poucas trabalhavam, né? Então, esse fato de estar em casa e ter que fazer algo em casa diferente para poder atrair, né, ficar ali, o que tu passaria para as pessoas que estão assistindo isso, assim, esse fato das mães hoje em dia trabalham, não tem tempo, e antigamente resgatar o que antes elas faziam com amor, com carinho, arrumava a casa, faziam comida, todo aquele afeto, aquele carinho, né? E hoje em dia é mais difícil encontrar a mãe de antigamente, né? Sim. Então, geralmente a gente remete muito ao passado, que é a da mesa posta, principalmente por isso, porque a mãe estava dentro de casa. Então, a hora que ela fosse receber a família, ela queria receber bem. Então, ela preparava aquela mesa. Por que o filho hoje não pode fazer isso para a mãe? Receba sua mãe, não precisa dar presente. Seja presente, como você falou, faça uma mesa. Pode ser em casa com as louças que ela tem antigas. Pega o que ela tem e dispõe numa mesa, faz uma refeição. Eu acho que o afeto é muito forte também nesse sentido. Então, a gente estava comentando aqui sobre os filhos poderiam colocar a mesa para os pais, né? Para a mãe, no caso, que agora é o Dia das Mães, né? Para dar esse presente também, porque as mães antigamente não trabalhavam. E hoje em dia as mães trabalham, não tem tempo. Então, já que os filhos hoje ficam mais em casa, eles poderiam fazer esse papel para as mães, né? Fazer um diferente, botar uma mesa, fazer, né, uma coisa diferenciada, assim, ser criativo, né? A realidade hoje é um pouco diferente de antigamente. Antigamente a mãe esperava os filhos ou os maridos para fazer uma refeição, então já estava com tudo ali na mesa, tudo pronto. Hoje não, hoje a mulher está no mercado de trabalho. Nem sempre ela está ali a semana inteira à disposição para poder oferecer alguma coisa. Então ela pode receber, o filho pode proporcionar momentos com ela. Tanto com uma refeição numa mesa, algum jantar, algum outro momento especial, ou como uma xícara, porque não presentear sua mãe com uma xícara, com uma mensagem carinhosa, com chás. Sentem vocês dois para tomar um chá, para tomar um café, apreciar alguma coisa diferente. Resgatar isso, né? Que antigamente tinha aquela união, né? Entre família, entre mãe e filho, e hoje em dia não tem isso, né? Os filhos estão morando longe, estão mais afastados, não tem mais essa união que nem antigamente tinha, que nem a Bianca comentou. Todos sentar na mesa, todos conversar, enquanto né? Eu lembro na época do meu avô, que meu pai contava, enquanto um não terminasse, o outro não podia levantar da mesa. Então, antigamente tinha isso. E hoje em dia está tudo mais moderno, que se diz, né? Os filhos, né, comem em qualquer lugar, fazem qualquer coisa, vão, né? Então, não está uma coisa mais união, mais família. Então, resgatar isso, porque também essa era da tecnologia é boa, mas por um lado também afasta, né? O que vocês veem disso, assim? Eu acho que a tecnologia ela veio para nos proporcionar muitas coisas boas, porém ela afasta um pouco as pessoas, né, nessa questão. Quando você vai sentar à mesa, se você está no celular, você acaba não estando ali naquele local, né, não está compartilhando da sua vida com a vida daquelas pessoas. E eu acho que no Dia das Mães, assim, o que elas mais gostariam seria a presença dos filhos, né? Então, você estar presente, não só estar do lado, mas você estar presente junto com ela. Dizer que eu estou aqui para você, né? Eu acho que todos os dias a mãe serve, como você falou, todos os dias a mãe está ali servindo, por que não o filho, no Dia das Mães, servir a mãe, né? Ele preparar toda a mesa posta, ele saber qual é a louça que a mãe mais gosta, como que é a refeição que a mãe mais gosta e dar isso de presente para ela, né? Não só o jantar, o almoço, mas o café da manhã, o café da tarde, não precisa elaborar muita coisa. Coloca uma xícara para você, coloca uma para sua mãe e faça uma refeição ali, uma conversa, coloque papo em dia. Então, eu acho que esse presente de você estar junto com a sua mãe nesse momento é muito significativo, mais do que dar um próprio presente físico.
físico. É a presença, mesmo. né? A presença. Fazer o diferente, né? Tipo, a mãe que hoje em dia as mães querem presença do que presente, né? Porque na pandemia, mesmo afastados, se por videoconferência, também pode fazer alguma coisa assim, né? Tirar aquele momento para ela, né? Eu penso assim, né? Então tá, meninas, agora a gente vai pro intervalo e depois a gente volta com o nosso bate-papo novamente interativo aí pro Dia das Mães, tá? Estamos de volta aqui no programa com as arquitetas, com um bate-papo diferenciado aí pro Dia das Mães. Vamos falar um pouco assim em termos da educação, assim, os filhos hoje em dia não estão mais sentando à mesa, pedindo com licença, aquele negócio da educação que nem antigamente a gente tinha, né? Não podia se levantar da mesa antes de pedir licença, a gente tinha o costume de rezar, né? Quem tinha as religiões aí fazia suas rezas antes de comer. Hoje em dia não tem isso. As comidas rápidas hoje em dia podem ser pedidas e, como vocês comentaram, pode ser colocada na mesa, fazer uma mesa exposta com esse tipo de comida também. O que vocês falam sobre esse contexto, assim? Eu acho que, como a gente tinha comentado antes, na época que a gente está, a gente perdeu muito aquele ensinamento de mulher, de mãe, de cuidados com a casa. A minha avó ficava em casa, a minha mãe depois foi trabalhar e eu não tive passado para mim esse cuidado todo que elas tiveram com a casa. Então, eu comecei a ter agora, como adulta, né? Lá como adolescente, começando a entrar na fase adulta, eu não tinha essa visão de, vou arrumar mesa pra quê, né? Vou colocar ali de qualquer jeito. Eu acho que resgatar essa cultura, né, da gente ter esse cuidado, de trazer todo mundo pra mesa, eu acho que é bem cultural. E a gente precisa ter esse carinho, mostrar que a gente está se dedicando a esse momento de forma que se fazia no passado, né? A gente perdeu muito em algum momento ali esse cuidado com a mesa, esse cuidado com essa refeição. Eu acho que essa questão de cuidado, ela está se resgatando agora com a questão da pandemia, que todo mundo em casa, todo mundo junto. Então a gente está tendo esse cuidado um pouco maior de dar uma atenção para essa refeição, né? Para ter esse momento todo mundo junto. E é bem essa questão assim de resgatar mesmo. Vamos botar a mesa posta, vamos todo mundo sentar aqui, vamos esquecer o celular, vamos aproveitar esse momento e depois aí que todo mundo já conversou, já trocou a experiência ali, aí a gente volta pro virtual, né? Porque até assim, né, Bianca, as pessoas ficam tudo no celular. Aí acham que estão presentes, mas não estão presentes. O que tu colocaria aí pro pessoal que está em casa? Não é só estar sentado numa cadeira, na mesa, que acha que está ali junto, né? Mas essa questão de hoje alguns adolescentes, as crianças não estarem junto, é muito questão de educação e cultura, realmente, como a Tati falou. Porque eu fui criada de uma maneira diferente. Eu fui criada aquela pessoa senta, a gente reza, a gente faz todo o passo a passo ali com a família. Mas aí eu saí de casa. Hoje eu não moro com meus pais. Então em casa, se eu não criar esse hábito, eu vou perder. Eu não vou mais manter aquela rotina que eu tinha antes. E assim, a questão de comida rápida, a gente pode continuar pedindo. Ainda mais agora na pandemia, que a gente não está mais indo tanto em restaurante. Por que não pedir? Tira da embalagem. Não precisa servir aquela embalagem na mesa. Bota numa louça mais elaborada, que já vai dar uma refeição completamente diferente. Tu não vai olhar assim, é aquela embalagem lá de novo. Não. É aquela comida. Então já dá uma sensação diferente. Aí uma coisa que eu brinco também, em questão de tecnologia, a mesa está posta, vamos botar mais um elemento, vamos botar a caixinha da tecnologia. E todo mundo que for sentar na mesa, deposite seu celular, tablet, o que for ali. E realmente aproveitar esse momento. Não precisa, se tu está sentado aqui com a tua família, aproveita. Não precisa estar mexendo, falando com outra pessoa, porque as pessoas que tu te disponibilizou a estar naquele momento é quem está aqui na mesa. Então, vai conversar com eles, aproveitar aquele momento que está ali junto.
E às vezes assim, né, o teu parceiro também tem que ter, eu acho, que ter esse resgate de família, porque eu vejo assim, né, que tem várias pessoas que têm os seus relacionamentos que não têm esse costume, porque a mãe e o pai não tinham costume, daí se relaciona com outra pessoa que não tem esse costume, e aí depois lá na frente fica uma família meia, eu digo meia, assim, desorientada, assim, um faz uma coisa, o outro faz outra, porque são costumes diferentes, vieram de famílias diferentes, não tem esse costume. Então não vão sentar na mesa porque o parceiro acha que não tem necessidade, aí o outro também, aí fica aquela bagunça. O que vocês veem disso, nessa situação? Hoje em dia estão assim, né? Tem várias famílias que têm aquele resgate, tem outras que não. É tudo questão de hábito também, né? Quando tu começa a te habituar a fazer uma rotina, a outra pessoa vai acabar entrando naquela rotina contigo. Agora, se tu deixar, passou um dia, passou 2, no terceiro dia provavelmente tu não vai fazer e vai perder aquela emoção. E assim, às vezes ao sentar na mesa, tu ter uma mesa elaborada, tu dá a possibilidade também de conversar com a pessoa que está do teu lado. Tu se sente nessa... Porque senão daqui a pouco cada um senta no sofá, na frente da televisão e não conversa. E esse espaço aqui realmente é para isso, às vezes até para te receber amigas em casa. Não precisa ser só quem mora contigo, tu pode receber tuas amigas. E aí não vai cada uma sentar num canto para conversa uma conversa ali, uma conversa não. Vamos sentar todo mundo na mesa e vamos realmente conversar, vamos aproveitar e desfrutar desse momento. Que nem antigamente tinha assim a socialização em casa, assim, vamos fazer vamos fazer um aniversário, todos vinham, os casais de amigos, conversavam e tal. Hoje em dia eles estão mais assim, vamos fazer um jantar em casa. Não estão mais fazendo jantar, vamos fazer um churrasco, cada um senta de um lado, cada um conversa de uma forma. Não tem mais esse hábito de fazer dessa forma, né? Porque, como tu falou, é por causa de costume, mas poderia fazer um costume diferente entre o casal, entre a família, né? Nada impede de fazer um churrasco e ainda assim servir alguma outra refeição junto. Deixa a carne pronta e bota ela na mesa, não fica cada um lá aperitivando, né? Então, porque aí todos conversam juntos, né? Até a questão de churrasco, assim, se a pessoa quer servir ali ao pouquinho, deixa um buffet organizado, uma salada organizada, deixa separado, deixa um espaço reservado somente para os pratos ali, para os copos. Então tem uma recepção diferente do que você deixar tudo jogado, assim, né? Você deixa aquele espaço reservado, tá tudo organizado, aquela recepção vai ser totalmente diferente. Porque aí eu vejo que até os filhos, os netos, depois vão ver essa forma de organização, vão começar a seguir esse conceito, né? Sim. E é uma outra opção também, às vezes, é um churrasco, a gente só quer aperitivar, não quer sentar na mesa, bota um espaço para sobremesa, ou um café para depois que as pessoas comerem, quiserem tomar um café, um chá. Então, de toda maneira, aquela mesa tá ali para servir não necessariamente a janta, mas com outras opções. Faz uma mesa decorada para colocar as bebidas, colocar os aperitivos ali. Então vai ter um espaço que é reservado para a refeição, para a comida, que vai estar bem elaborado, que vai ter esse carinho. Todo carinho que tu coloca ali, a pessoa já se sente diferente. Tu chegar no ambiente, tu vai direto lá para a churrasqueira, ou tu chegar e tu vê uma mesa toda elaborada, com as louças bem selecionadas, os talheres expostos, as taças, as bebidas, todas ali, tu já sabe até onde pegar, o que se servir. Eu vejo assim também no caso das crianças, assim, né? Às vezes as crianças tá lá, a mesa exposta, os pais comendo e as crianças correndo. Elas não têm esse hábito de sentar do lado da mesa e comer e ficar ali, sabe? Eles não têm essa paciência. E antigamente os filhos ficavam sentados do lado dos pais comendo. E o que vocês veem dessa forma? Como é que a gente poderia mudar esse conceito? Porque assim, às vezes também fica uma criança imperativa, porque na hora da refeição é hora delas sentarem, comerem. E tem famílias aí que têm os filhos que não funcionam dessa forma. Até mesmo com a separação dos pais, né? Um funciona de uma forma, outro funciona da outra, porque agora está uma família mais moderna. Os pais se separam, casam com outras famílias e como é que fica isso? Eu acho que é questão de costume, né? Porque casou com outras famílias, não, mudou tudo, mudou os hábitos, mudou os costumes. Eu acho que isso não poderia ser mudado, né? O que vocês pensam sobre isso, assim?
Eu acho que a questão das crianças é, por exemplo, ela não vai se importar se a mesa tá bonita, se ela não tá bonita. Eu acho que a criança ela tem uma questão muito mais interativa com a comida. Então, por exemplo, você não vai colocar o mesmo prato que você pôs para mim para uma criança. Você pode colocar um prato diferente, um prato mais colorido, um prato mais chamativo, um prato que ela de algum personagem que ela goste, né? Então eu acho que você tem que pensar um pouquinho na criança também da forma como ela vai enxergar aquilo. Aquilo tá atrativo para ela? Aquele prato é adequado para ela? Se for adequado, ok, beleza, mas se não for, tem que colocar de uma forma que ela se sinta atraída por aquilo ali, por sentar na mesa e desfrutar daquela refeição junto com todo mundo, né? Colocar um copo diferente, um copo que ela goste, porque com criança vai ser diferente, não tem jeito, tem que ter uma atenção um pouco diferente. Então eu acho que você colocar uma louça que seja diferenciada para a criança, que ela tenha essa interação, a forma como você serve ela também é um pouco diferente. Então tem todo um cuidado ali que tem que ter em relação à louça para criança, porque não é qualquer louça que ela vai gostar e não vai sentar ali, porque ela não vai se sentir atraída por aquele espaço. Até mesmo a comida, né? Tem crianças que coloca cenoura com carinha, faz tal coisa, que isso também atrai a criança a estar comendo ali, né? Porque eu acho isso, assim, para as crianças hoje em dia, criar um hábito para depois, quando ficarem adultos, terem esse hábito. De como que vai virar um adulto para transformar outras famílias, né? Porque eles vão ter famílias. Eu gosto de uma mesa exposta, eu gosto de estar aqui conversando em família, mas como é que fica esse filho? Que foi criado de uma forma diferente, foi habituado daquele jeito. Como é que ele vai ter laços de família, né? Eu penso assim, o que vocês... Eu acho que a questão do exemplo também. Quando você tem alguém que realmente se dedica a isso em casa, a criança ela acaba pegando os mesmos hábitos dos pais. Então você começa a cuidar, a criança vai ver que você está cuidando e ela vai começar a observar. Então, ela vai muito pelo exemplo dos pais. Então, se o pai ou a mãe ela tem esse cuidado, a criança ela vai ter também essa referência e vai acabar aderindo àquele método, a sentar como todo mundo na mesa. Tem um amiguinho que está sentado na mesa, ela vai sentar também. Tem o primo que ela gosta que está sentado na mesa, ela vai sentar também. Então, toda a questão de hábito, exemplo e se adaptando a essas questões. E também explicar nela, entender por que ela está ali, por que essa louça está aqui, por que esse guardanapo é assim, e fazer ela entender realmente o que acontece nesse universo, né? Não simplesmente eu vou sentar aqui, o que é isso? Para que eu vou usar isso aqui? Né? É esse prato, e esse prato aqui, não, esse aqui é menor, eu quero usar esse, entendeu? E aos pouquinhos contando, fazendo dessa mesa uma história para a criança, para ela entender realmente e se interessar por aquilo ali, né? Então, meninas, vocês têm alguma história antiga, assim, sobre a infância de vocês, que resgata a avó, a mãe, para contar aqui para as pessoas que estão assistindo? Eu lembro muito da minha avó, quando a gente falou nessa questão de cristaleira. Minha avó tinha uma peça assim linda, maravilhosa na sala dela, mas ela não tirava uma louça lá de dentro. Ela faleceu e do jeito que ela montou a primeira vez, aquilo ali ficou intacto. E a gente se olhou assim, e aí, pra quê? Agora a gente vai pegar, a gente vai distribuir isso aqui, a gente nem usou, nem aproveitou com ela. Mas sabe, porque ela não queria, tinha medo de quebrar, tinha medo de usar, não sabia onde usar, né? Eu acho que é importante, e se quebrar, paciência. É como a gente falou, monta depois com louças, com outros conjuntos, não vai ser jogado fora aquela peça. Mas tu realmente utilizar, aproveitar, viver esse momento, porque a vida passa muito rápido. Então a gente tem que curtir hoje e com quem a gente tem nesse momento, né? Eu lembro que quando eu tinha por volta de uns 10 anos, 12 anos, a minha mãe comprou um jogo completo de jantar, né, um conjunto. E imagina, eu criança, brincava de casinha, eu ia lá e pegava as xicrinhas de café, que são as menorzinhas, e brincava lá. Eu acho que só sobraram 2, porque foram todas quebradas. Até hoje ela fala assim, nossa, você brincou e quebrou todas as minhas xícaras. E ela deixou muito tempo guardado. E eu acho que faz pouco tempo, assim, alguns anos, só que ela começou a usar realmente aquela louça de forma diária, assim, para todas as refeições. Que era uma coisa que ela não utilizava, ela deixava guardada. Inclusive, ela deixava nas caixas, né? Ela nem tirou da caixa porque ela não tinha onde pôr. Então, agora ela usa. Mas é engraçado quando ela lembra, né? Que ela fala, você quebrou todas as minhas xícaras, eu não tenho mais nenhuma. Porque antigamente as pessoas guardavam as coisas em vez de usar. Hoje em dia,
todo mundo usa tudo, quebra e compra de novo, não tem essa, que eu acho que hoje... coisa, né? Porque hoje em dia eles estão tudo, acho que, desapegado, né? Hoje é mais fácil a gente comprar, né? Eu lembro que naquela época ela tinha que ir numa loja especial para poder comprar aquela loja, porque não era qualquer loja que tinha. E hoje em dia na internet você tem muitas opções e você, com um clique ali, você compra a louça que você quiser, da marca que você quiser. Então hoje em dia é muito mais fácil o acesso a essas coisas, então a gente tem muito mais facilidade em usar, porque a gente sabe que a gente vai conseguir repor depois. Facilitou tudo, né? Quando elas diziam assim, não pode usar essa louça porque eu ganhei de casamento. Ué, por que não pode usar, né? Aí sim que a gente tem que usar. Ganhou numa data especial, vamos realmente fazer aquilo ali. Comemorar, né? Sim, e aproveitar, porque eu conheço muita gente que tem muita louça guardada. Eu ganho uma peça especial e deixo dentro do armário, nem sempre numa cristaleira, às vezes é um armário fechado. O que vai fazer aquela peça naquele armário fechado? Nada. Por que tu não pode expor? Às vezes tu não quer servir, né? Nem sempre vai estar servindo alguém, mas arrumar o teu ambiente, da tua casa, dispor, decorar a tua casa com as louças também, né? Porque elas não são só elementos para uma mesa exposta, pode ser um elemento decorativo também. Pratos, hoje em dia se bota até na parede, como porta-retrato. Quadros e pratos, hoje em dia está bem alto. Você fazer uma composição com pratos na parede, e muitas vezes são pratos que sobram de vários jogos também, que ficaram sozinhos e o pessoal expõe na parede como uma forma de decoração também. Finalizando aqui o programa, né, com as meninas aqui, eu gostaria assim que vocês passassem um recado, agora que vai vir o Dia das Mães, né, para a mãe de vocês. O que vocês dariam de recado aqui para elas? Bom, eu diria que eu amo muito a minha mãe, né? Apesar da gente morar junto, a gente se conversa quase todos os dias e eu tenho muitas referências dela, porque hoje eu faço muitas coisas que eu aprendi com ela, principalmente cozinhar e receber as pessoas. Isso eu aprendi muito com ela, ter esse carinho com as pessoas que vão à minha casa. E é isso. E tu, Bianca, qual o recadinho que tu passaria, a mensagem para tua mãe aqui? Para minha mãe eu tenho muita gratidão, na verdade. Assim, de tudo que eu sou hoje, que eu aprendi, eu devo muito a ela. Ela sempre foi uma mãe muito dedicada, muito esforçada. Sei bem a história assim dela, então eu sei o quanto foi difícil em alguns momentos, mas que ela nunca deixou de ser aquela mulher guerreira que ela sempre foi. E que ela me ensinou muito com isso. Só tenho a agradecer e dizer que eu amo muito. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer a minha mãe, dizer que eu a amo muito e que ela transformou a pessoa que eu sou hoje. E também quero parabenizar todas as mães que estão assistindo aqui o programa. Um feliz Dia das Mães. E aí estão todas as dicas aí que as meninas aqui deram, as arquitetas, para as mães que estão em casa. Aproveitando o momento, agradecer a Tatiane e a Bianca, que estiveram comigo aqui no programa, e agradecer a todos os telespectadores que estavam acompanhando a gente. Muito obrigada.